Boa noite, pessoal, tudo bem com vocês? Gente, esse é o primeiro vídeo assim desse canal, né, que eu tô gravando, né? E assim, gente, eu tava lendo a minha Bíblia, né? Eu tô lendo no livro de Atos, né? E eu achei muito interessante o que tá dizendo aqui em Atos 12, capítulo 12, né? Atos capítulo 12, do versículo 1 ao 20. Sobre a prisão de Pedro, né? A prisão e livramento de Pedro. Vocês não ligam pro ventilador não, é porque ele parece uma hélice de... Como é, meu Deus do céu? Agora eu esqueci. Misericórdia. Parece uma hélice de avião, né? Avião tem hélice. Não, é helicóptero, gente. Meu Deus do céu. Vamos perder o foco, né, gente? Então aqui diz assim, ó. Prisão e livramento de Pedro. E por aquele mesmo tempo, o rei Herodes estendeu as mãos sobre alguns da igreja para os maltratar. E matou à espada Tiago, irmão de João. E vendo que isso agradara aos judeus, continuou mandando prender também a Pedro. E eram os dias dos pães sem fermento. E havendo-o prendido, o encerrou na prisão. E entregando-o a 4 quaternos de soldados, para que aqui na minha Bíblia tá assim, né? Quaternos. Eu acho que na Bíblia de vocês deve estar diferente, né? Porque é outra tradução. Entregando a 4 quaternos de soldados para que o guardassem, querendo apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Então tinha um período, né? Tinha uma época lá que acontecia, né, sobre os pães sem fermento. Então quando passasse tudo aquilo, né, ele ia apresentar, né, Pedro ao povo, né, depois da Páscoa. Pedro, pois, era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. Mesmo assim, gente, mesmo quando Pedro foi preso, né? Quando preso, oh meu Deus do céu. Perdão, gente, é porque eu tô, como é que se diz? Eu tô nervosa, eu nunca gravei um vídeo assim, não. Sobre a Bíblia, não, sabe? Mesmo quando Pedro foi preso, o povo, né, que o acompanhava, que também era cristão naquela época, creio eu que acompanhava ele, né? Depois que Jesus foi morto, crucificado, né, que ele subiu ao céu, né, que ele voltou para o reino, né. Então Pedro continuou mesmo assim pregando e levando a palavra de Deus, né. Então foi o que Jesus ordenou. Então creio eu que o povo orava sem cessar, né, porque ele tinha sido preso e consequentemente, como tinham matado um deles, consequentemente, acho que era o que o rei Herodes também queria fazer com Pedro, né? Mas se eu não tiver certa, gente, por favor, leiam a palavra, tá? Que a palavra ela é vida, viu? Aí vocês vão entender melhor. Se vocês quiserem pesquisar sobre o assunto também, fique à vontade, que aí vocês vão ter mais entendimento. E quando Herodes estava para o fazer comparecer, nessa mesma noite estava Pedro dormindo entre 2 soldados. Essa parte aqui é muito interessante. Por que eu falo? Porque Pedro estava dormindo entre 2 soldados, né? Ligado com 2 cadeias. E os guardas diante da porta guardavam a prisão. Então, tinha 2 soldados dentro da prisão junto com Pedro. E também tinha os 2 soldados que estavam deixa eu ver, 2. E os guardas diante da porta guardavam a prisão. E ainda tinha os guardas que guardavam a porta, né? Para caso, tipo, se ele tentasse fugir, né? De qualquer forma, não tinha jeito. Até porque também eu não sei como que era a prisão naquele tempo, né? Mas eu creio também que era de segurança máxima, como hoje em dia, né? Não deveria ser diferente. Ainda mais com cristãos, né? Para cristãos. E eis que sobreveio o anjo do Senhor e resplandeceu uma luz na prisão. Então, tocando a Pedro na ilharga, o despertou, dizendo:
levanta-te depressa. E caíram-lhe das mãos as cadeias, né? Então o anjo do Senhor, né, se apresentou na prisão, né, e foi resgatar Pedro dali. Só que aqui, como a gente vai continuar lendo, ele pensava que ele estava tendo uma visão, né, mas realmente era algo real que estava acontecendo, não era uma visão, era algo real que estava acontecendo, né. Deus, né, ordenou um anjo que fosse resgatar Pedro. Aqui nós estamos no versículo 7. Agora a gente vai para o versículo 8. E disse-lhe o anjo: veste e põe as tuas sandálias. Veste-te e põe as tuas sandálias. E ele assim o fez. Disse-lhe mais: lança as costas a tua capa e segue-me. E saindo, o seguia. E não sabia que era real o que estava sendo feito pelo anjo, mas pensava que via alguma visão, né? Que é a parte que eu falei para vocês que é interessante. Ele pensou que era uma visão, mas realmente era uma coisa que estava acontecendo ali, né? De verdade, tipo, tô aqui, fui enviado por Deus e vamos, meu filho, se levanta e vamos sair, né? Tipo assim, porque tipo assim, ele foi lá para resgatar ele, né? E quando, agora, versículo 10. E quando passaram a primeira e segunda guardas, chegaram à porta de ferro, que dá para a cidade, a qual se lhes abriu por si mesma. Assim, tendo saído, percorreram uma rua e logo o anjo se apartou dele. Então, ali já estava, como é que se diz, gente? Ali o anjo já tinha feito a parte dele, né? Que foi de chegar na prisão, acordar ele, tirar ele dali e dali levar até um certo ponto e dali ele iria seguir sozinho, que ele já sabia para onde que ele tinha que ir, né? Gente, ó, tudo que o Senhor faz é perfeito em nossas vidas, porque Pedro foi jogado na prisão, né? Creio eu que ele tinha muita fé, né? Que ele tinha muita fé, poderia por um momento ali ficar meio assim, né? Mas creio eu que ele tinha muita fé e que ele confiava no Senhor que ele ia sair daquela situação, né? E foi onde Deus enviou o seu anjo, né? Porque o povo estava clamando, estava orando, estava pedindo por ele, né? Estava pedindo para que, creio eu, que Deus desse livramento para ele, porque ele estava fazendo a vontade de Deus, né? Ele estava levando a palavra, ele estava fazendo o que Jesus pediu antes de Jesus subir aos céus, né? De levar a palavra por todo lugar, até os confins da terra, em todos os lugares. Então, tipo assim, o anjo, né, fez a parte dele até certo ponto e dali ele seguiu sozinho. Então, vamos continuar. Aqui no versículo 11 diz assim: E Pedro, tornando a si, disse: agora sei verdadeiramente que o Senhor enviou o seu anjo e me livrou da mão de Herodes, e se tudo que o povo dos judeus esperava. E considerando ele nisto, foi à casa de Maria, mãe de João, que tinha por sobrenome Marcos, onde muitos estavam reunidos e oravam. O povo continuava orando, sem saber o que tinha acontecido já, né? Que ele já tinha sido solto, né? Que o Senhor Deus já tinha entrado em providência, ele já tinha saído de lá. E eles continuavam orando, graças a Deus. E batendo Pedro à porta do pátio, uma menina chamada Rode saiu a escutar. E conhecendo a voz de Pedro, de gozo não abriu a porta, mas correndo para dentro, anunciou que Pedro estava à porta. E disseram-lhe: estás fora de ti. Mas ela afirmava que assim era. E diziam: é o seu anjo. Mas Pedro prosperava em bater, e quando abriram, viram-no e se espantaram. E acenando-lhes, e acenando-lhes, ele com a mão para que se calassem, contou-lhes como o Senhor o tirara da prisão e disse: anunciai isto a Tiago e aos irmãos. E saindo partiu para outro lugar.
E sendo já dia, houve não pouco alvoroço entre os soldados sobre o que seria feito de Pedro. Quando isso aconteceu, né, gente, Pedro já tinha sumido, já tinha ido embora, né? O anjo já tinha deixado ele em certo lugar, ele já tinha ido embora. E o povo depois, eu fico pensando assim, o que que o povo tava imaginando naquela, tipo, naquele momento, né? Oxi, como assim? Como foi que ele saiu daqui? Né? Como foi que ele saiu? Porque, tipo assim, não tinha como ele sair. Tinha um soldado do lado, outro do outro. Tinha os guardas na frente da prisão. Como que ele ia sair dali, né, gente? Só Deus. A única explicação era só Deus, né? Então eu acho que o povo ficou pensando. Alguém tentou, alguém ajudou o Pedro a fugir. Só pode ter sido isso. Sendo que era Deus, né, gente? Agora a gente vai pro versículo 19. E quando Herodes o procurou e não achou, feita a inquirição aos guardas, mandou-os justiçar. E partindo da Judéia para Cesareia, ficou ali. E ele estava irritado com os de Tiro e de Sidom, mas estes vindo de comum acordo ter com ele e obtendo a amizade de Blasto, que era o camarista do rei, pediam paz, porquanto o seu país se abastecia do país do rei. Misericórdia. É até aqui, gente. Que o próximo aqui já é a morte de Herodes. Muito interessante, né? Como Deus faz as coisas. É uma pessoa que, quando Jesus estava na terra, era uma das pessoas que andava com Jesus, né, gente? Era uma das pessoas que estava ali o tempo todo com ele. Era uma das pessoas que fez parte, né? Que estava ali quando aconteceu a multiplicação de peixes, né? E dos pães. Foi uma pessoa que viu tudo aquilo que estava acontecendo. Teve uma grande participação quando Jesus começou a sua trajetória, né? A sua caminhada. Antes de tudo acontecer. Então, eu achei muito interessante, né, esse capítulo. E eu fiquei pensando, eu acho que eu vou gravar sobre isso, né? O quanto é importante a gente ter fé em Deus, mesmo que as coisas não estejam fáceis, mesmo que as coisas pareçam que nunca vai dar certo, mas dá sim, em nome de Jesus. É só a gente ter mais fé e confiar. Muitas das vezes eu falo isso, mas muitas das vezes até eu mesmo me desanimo, né? Com algumas coisas, mas eu creio que Deus sabe de todas as coisas. E Ele sabe o momento certo de sarar essa ferida que está no teu peito. Ele sabe o momento certo de tirar essa tristeza, que muitas das vezes a gente mesmo procura. Não estou dizendo assim, tudo é consequência da gente porque a gente quer, não, mas sim porque Deus, Ele escreveu a nossa história. Ele sabe todo o roteiro da nossa história, né? Tudo que vai acontecer. E é isso que eu deixo para vocês, gente, aqui essa palavra, né? Vamos ter mais fé, confiar mais em Deus e orar mais, né? Que quando, como vocês viram, Pedro, pois, era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus, né? Muitas das vezes você pode pensar, será que tem alguém orando por mim? E eu creio que sim, né? Eu creio que sim, tem alguém orando por você, né? E mesmo assim, eu creio que quando a gente ora por alguém, quando a gente lembra de orar por alguém, eu creio que Deus, ele vê que a gente faz não porque a gente quer receber algo em troca, mas sim porque a gente ama aquela pessoa e a gente cuida dela em oração, por oração. É muito bom a gente orar pela vida do próximo, gente, né? A gente vê os sonhos da pessoa se realizando, se concretizando, Deus agindo na vida daquela pessoa, que, tipo, a nossa oração na vida daquela pessoa também vai ser uma contribuição. Quando você ora por alguém, quando você tira toda a mágoa, todo o ressentimento pelaquela pessoa e ora por ela, até você se sente melhor, né?
Então é o que a gente tem que fazer, orar pelos nossos inimigos também. Não só pelos nossos amigos, não só pela nossa família, não só pelas pessoas que a gente conhece e se dá bem, mas sim também orar pelos nossos inimigos e perdoá-los, né? Não ter nenhuma mágoa, nenhum ressentimento, nenhum rancor, nenhum ódio. E saber que se Deus é na nossa vida, Deus também é na vida daquela pessoa. Que ela pode se encontrar a luz, pode se encontrar o caminho da verdade, pode se encontrar Jesus, né? Como Saulo encontrou a Jesus, né? Teve aquele belo encontro que eu acho que depois eu vou ler sobre isso para vocês. Eu creio que tem muita pessoa que precisa escutar a palavra de Deus, né? Eu sei que o vídeo tá um pouco longo, né? Mas quando é pra gente falar de Deus é tão bom, sabe? A gente se sente tão bem. Então, saindo um pouquinho aqui da história, né? Desse acontecimento na vida de Pedro, Paulo ele teve um encontro muito marcante com Jesus, né? Quando ele estava indo para Damasco, né? Que ele perseguiu os cristãos, né? Tanto é que ele teve participação na morte de Estevão, né? Ele perseguiu os cristãos. E foi lá no caminho de Damasco, perto já de Damasco, né? Que ele teve um encontro com Jesus. Jesus falou para ele: por que tu me persegues, né? Porque se ele estava perseguindo a igreja, os cristãos, ele também estava perseguindo a Cristo. Foi onde aconteceu várias coisas, né? Ao decorrer desses dias, né? Que isso aconteceu. Mas isso é assunto para um outro vídeo. E eu espero que vocês tenham gostado, tá? Desculpa pelo vídeo tá sendo muito grande. Mas eu achei interessante. E eu quis ler aqui pra vocês, né? A história de Pedro, né? Aqui no título tá Pedro e livramento, prisão, perdão, gente. Prisão e livramento de Pedro. Tá aqui em Atos, livro de Atos, capítulo 12, do versículo 1 até o versículo 20, tá, gente? Eu espero que vocês tenham gostado. Se inscreva no canal, deixe seu like, compartilhe, tá? E mande esse vídeo para alguém que vocês acham que precisa, que não sabe da palavra, não tem tanto interesse assim, sei lá, não sei. Manda para quem vocês quiserem mandar, tá, gente, esse vídeo. Ou então pros familiares de você, pros parentes, não sei. Se inscreve no canal, deixa seu like, tá? E me ajude, gente, tá? Para esse canal crescer. É o meu primeiro vídeo aqui no canal desse tipo, então eu vou trazer mais vídeos assim. E no decorrer do tempo, no decorrer dos vídeos, né, que eu for postando, eu creio que eu vou passar mais coisas para vocês e eu vou ter um entendimento maior, né, da palavra. E é uma forma também da gente como é que se diz? É um momento que a gente vai ter para conversar, né? Vocês vão deixar as coisas de vocês, se vocês quiserem deixar aí no comentário, as coisas de vocês, se vocês quiserem deixar aí no comentário. Mas enfim, gente, vocês podem deixar comentários e se inscreve no canal, tá, gente? Então é isso, obrigado e tchau.